Da tribuna da Câmara, o deputado Zé Trovão lamentou o que chamou de o maior escárnio contra o parlamento brasileiro, o resultado da CPMI que deveria ter investigado dia 8 de janeiro. Zé Trovão disse: o parlamento não foi instituído para que se faça dentro desta casa uma ação circense, como a que ocorreu nesta CPMI do 8 de janeiro, CPMI vergonhosa, que não teve a coragem de indiciar os verdadeiros criminosos, mas que está levando à prisão pessoas, algumas já condenadas a 17 anos, como uma senhora da minha cidade, Joinville, que tem 54 anos e que jamais em sua vida ousou tacar uma pedra no vidro de um carro. O deputado lembrou que a senadora Elisiane Gama foi nomeada para a relatoria com o objetivo de proteger membros do governo Lula e incriminar Bolsonaro. Ele disse: essa CPMI teve como relatora Elisiane Gama, uma senadora que, além de todos os seus malfeitos na história do Maranhão, tem complacência e amizade fundamentada no carinho amoroso por Flávio Dino, mas que não teve coragem de indiciar G. Dias, aquele sim, um general verdadeiramente vergonhoso que assistiu à cena dos vândalos entrando e quebrando tudo diante dos seus olhos. Bom, mas ela fez questão de pedir o indiciamento de Jair Messias Bolsonaro e do general Heleno. Trouxe uma narrativa fraca, que é o costume dessa turma. Zé Trovão disse: mas o que esperar do PT, não é? O que esperar da esquerda? Tudo que não presta está linkado à esquerda brasileira, está linkado ao PSOL, ao PT, ao PCdoB, ao PCO e a tantos outros partidos cujos membros nem sequer conseguem dormir, olhar para seus familiares e dizer: sou honrado. Lembrando as ligações do PT com grupos criminosos e ditaduras, o deputado disse: a esquerda sempre fez um papel sujo neste país, mas aos poucos as máscaras de vossas excelências cairão uma a uma. E se Deus me permitir em vida, eu ainda verei esse cidadão que hoje ocupa a cadeira presidencial voltar para sua suíte master, a conhecida cela, prisão. Com a tomada da CPMI pelo governo, a comissão limitou-se a repetir, inclusive com alguns dos mesmos personagens, a CPI da pandemia, que ficou conhecida como CPI do circo, que serviu principalmente para perseguição política. Assim como a CPI da pandemia, a CPMI do dia 8 de janeiro também não poupou esforços em humilhar pessoas e empresas que manifestaram apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, além de quebrar sigilos sem qualquer fundamentação, vazar dados sigilosos para a velha imprensa e ameaçar pessoas de prisão. O procedimento é o mesmo observado em inquéritos conduzidos em cortes superiores. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou marca a um grupo de pessoas e isso é tido como suficiente para quebras de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. Após promover uma devassa nas pessoas e empresas, no que é conhecido como Fishing Expedition, os dados são vazados para a velha imprensa, que então promove um assalto de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos aos veículos de imprensa independentes em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin.
A decisão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites, com o objetivo de levar ao fechamento dos veículos por impossibilidade de gerar renda. Há mais de 27 meses, todos os nossos rendimentos são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente, eu quero saudá-lo com uma boa tarde e dizer que o Brasil hoje, mais uma vez, assistiu diante de vossos olhos aquilo que se pode já ser dito como o maior escárnio contra o parlamento brasileiro. O parlamento não foi instituído para ter dentro desta casa uma ação circense da maneira em que foi feito esta CPMI do 8 de janeiro. CPI vergonhosa, que não teve a coragem de indiciar os verdadeiros criminosos, mas que está levando à prisão de pessoas que já foram condenadas a 17 anos, como uma senhora da minha cidade de Joinville, que tem 54 anos, e que jamais em sua vida ousou tacar uma pedra no vidro de um carro. Mas essa CPI, tida como relatora Elisiane Gama, uma senadora que, além de todos os seus malfeitos na história do Maranhão, tem consigo a complacência e amizade fundamentada no carinho amoroso por Flávio Dino, mas que não teve coragem de indiciar G. Dias, aquele sim um general verdadeiramente vergonhoso, que assistiu vândalos entrando e quebrando tudo diante de vossos olhos. Bom, mas ela fez questão de colocar Jair Messias Bolsonaro, General Heleno, conseguiu trazer uma narrativa fraca, que é o costume dessa turma, atacarem General Braga Neto, um homem que honrou e honra até hoje o seu juramento pelo nosso país. Mas os verdadeiros criminosos, volto a dizer nesta casa, não ouviu-se falar do nome deles. Flávio Dino, que pouca vergonha tem na cara, não consegue agir de maneira coerente quando apagou as filmagens. Bom, mas o que se esperar do PT, né? O que se esperar da esquerda? Tudo que não presta está linkado à esquerda brasileira, está linkado ao PSOL, PT, PCdoB, PCO e tantos outros partidos que sequer conseguem dormir e olhar para os seus familiares e dizer: sou honrado. Qual a honra que se tem de um partido que se alia ao Hamas e agora, depois de tanta porrada que tomou, está dizendo que não, mas já trocaram flores. O Hamas parabenizou Luiz Inácio Lula da Silva por sua eleição, mas eu não vi o Hamas parabenizar Bolsonaro quando ganhou a eleição. Então ele não parabeniza todo mundo, ele tem os seus escolhidos. Escolhidos esses que hoje deveriam estar sobre a força, porque esses amaldiçoados do Hamas ceifaram a vida de 40 crianças. E eu não vi nenhum dos senhores do PT
gritando semana passada contra isso, mas foi só o patrãozinho fazer uma notinha pífia que agora eles estão fazendo discurso. Mas eu vi o deputado que me antecedeu com um discurso pífio e bem fraco, porque ao mesmo tempo em que ele quer incriminar de alguma maneira fraca o Hamas, ele está na verdade incriminando Israel, que é o verdadeiro sufocado dessas guerras. Por quê? Porque o seu governo é de direita. A esquerda se acostumou a se aliar a grandes facções como as Farc, costumou-se dobrar o joelho diante de ditadores como Nicolás Maduro. A esquerda sempre fez um papel sujo neste país, mas aos poucos as máscaras de vossas excelências cairão uma a uma, e se Deus me permitir em vida, eu ainda verei este cidadão que hoje ocupa a cadeira presidencial voltando para sua suíte master, conhecida cela, prisão. É isso que tem que acontecer. E não adianta ficar chateado, os dados não mentem, os números não fogem. Mas antes que alguém me cobre sobre quais ações eu como deputado estou tomando, nós estamos aqui para derrubar o decreto em que o vosso presidente assinou apoiando a Palestina. Quem é a Palestina? Este governo é instituído? Foi eleito pela maioria da população? Se tornou um país a Palestina? Até hoje não sabia que a Palestina era um país. Estou descobrindo agora com Luiz Inácio Lula da Silva, com o PT, que quer apoiar. Vamos fazer trocas, vamos se ajudar. Não, meus amigos, o Brasil, como signatário da ONU e presidente da ONU, deveria criar uma sanção junto aos outros países para colocar em prisão perpétua todo aquele. Mas tem até alguns que são presidentes de bancos internacionais, que antigamente roubava bancos. Hoje tem um banco só para ela. Todo mundo conhece a ex-presidenta Dilma, como eles adoram chamar. Roubou tantos bancos que hoje tem um dela. É dela o banco. Ela faz o que quer, inclusive emprestar dinheiro para ditaduras. A verdade é uma só. Enquanto esse país caminha para a destruição, ainda existem homens como eu nesta casa, que defende a verdade, e foi por isso que nós estamos aqui defendendo o projeto do nosso deputado Abílio Brunini. É por isso que nós estamos apoiando o projeto do Gustavo Gaia. Nós queremos acabar de uma vez por todas com todo e qualquer comunista, bandido e vagabundo, para colocar no seu devido lugar. O país tem que ser um país livre. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Boa tarde, presidente. Subo nessa tribuna hoje para falar de mais um ato orquestrado pelo governo Lula, que é o relatório da CPMI. Um relatório revanchista. Podemos começar falando da própria relatora, que atuou firme para blindar Lula, Dino e os seus cupinchas. Como uma investigação séria, um dos maiores nomes do 8 de janeiro não é ouvido. Aliás, não foi só Dino que foi blindado. Qual o motivo do comandante da Força Nacional não ser ouvido? Qual o motivo do senhor Ricardo Capelli não ser ouvido? Outro ponto que descredibiliza totalmente o relatório: onde está o indiciamento do general G. Dias, o general do Lula, que foi flagrado no dia 8 em meio aos manifestantes, em vários vídeos, pelo Palácio do Planalto, que recebeu inúmeros informes de inteligência e pediu para o seu nome ser removido, que faltou com a verdade em seus depoimentos. Onde está o nome dele indiciado? Que faltou com a verdade. Apesar desses absurdos, o general do Lula não foi indiciado. Mas toda essa situação, presidente, começa a ficar bem clara quando é divulgada a notícia que a relatora teve parentes nomeados no governo Lula, inclusive o seu marido, presidente.
Ou seja, um relatório eivado de vícios, que fere violentamente o princípio da impessoalidade, que ataca frontalmente o princípio da legalidade, presidente. Um relatório que desrespeitou o direito do contraditório e da ampla defesa dos indiciados. Nem sequer o presidente Jair Bolsonaro foi ouvido, e foi o maior indiciado nesse relatório. Um relatório totalmente parcial, revanchista, que somente indiciou os inimigos políticos desse governo. Parabéns, relatora. Parabéns, a senhora cumpriu a missão, até porque missão dada é missão cumprida, senadora. E para finalizar, é uma vergonha para o Brasil, que poderia ter trazido a verdade dos fatos, e essa CPI foi coberta para trazer um relatório mentiroso, enganoso e fraudulento. Muito obrigado, presidente.